Antes de estudar história, eu sou um militante. Então, eu fui estudar história relativamente tarde, com quase 30 anos. Eu trabalhava muito com formação política, principalmente com os movimentos camponeses. E quando o Lula foi eleito, eu tive a percepção, junto com um grupo que estava próximo, de que o tipo de política que a gente acreditava que o Brasil precisa não ia ter muito espaço naquele período. E que ia precisar de gente qualificada, preparada, com uma formação mais sólida para os desafios que viriam. Foi nesse contexto que eu resolvi estudar história. Então eu fui estudar história com essa, no fundo, com a pretensão de solidificar uma formação militante e poder servir, né, a um projeto que está para ser construído, né, que eu espero fazer parte, que é o projeto da Revolução Latino-Americana. Os três expoentes, três pensadores mais radicais, pensadores e militantes, né, sem fazer essa separação, na virada do 19 para o século 20. A minha ideia era de três países diferentes, Argentina, Cuba e México. A minha ideia era ter uma percepção geral do movimento da história da América Latina sobre o imperialismo. Quer dizer, quando o imperialismo chega para valer na América Latina no final do século XIX, como é que transformações isso gera no tecido social do continente, que reações, e para poder, isso aí começou como mestrado, a ideia é que então no doutorado eu pegaria um tempo mais recente, para ter essa noção do movimento da história na América Latina sobre o imperialismo. Isso acabou virando um doutorado direto, e então a ideia fundamental era, comparando esses três autores, é ver qual era o espaço para a reforma na América Latina nesse contexto, porque são autores, quando eu falo radical, é que eles estão no limite, são aqueles que pensam projetos, são os primeiros que pensam um projeto de transformação dos seus países de baixo para cima. Né? Bolívar, na independência, não pensava assim, ninguém pensava assim na América Latina, só no final do século XIX começam a emergir esses projetos, mas eram projetos que também tinham a ideia de você construir acordos sociais, né? Fazer, vamos dizer, ligação com a burguesia nacional. Então eu procuro analisar como é que esses projetos nascem, evoluem e qual é o desenlace deles. E nesses casos são desenlaces completamente diferentes. No caso da Argentina, no caso de Cuba, o desenlace, a independência cubana acaba com a ocupação americana. Então é a contra-revolução. No caso argentino, você tem o mais próximo de uma social-democracia. Você tem uma reforma do sistema eleitoral argentino, o primeiro deputado socialista eleito, o primeiro senador socialista eleito, mas nos marcos da ordem, né? Preservar o capitalismo dependente. Né? Então você tem a reforma na Argentina, enquanto que no México, em 1910, eclode a revolução social mais radical do mundo até aquele momento. Então a ideia era também ver na aurora do século XX, revolução, reforma e contra-revolução, que foram, vamos dizer, o arco de possibilidades políticas da América Latina ao longo do século XX. E o projeto de seguir essa desenlace, a evolução disso, faz parte do que eu tenho feito desde então. Né? Então não foi feito como um doutorado, mas no livro do Além do PT, a crise da esquerda latino-americana em perspectiva, a esquerda brasileira em perspectiva latino-americana, é um pouco isso que eu faço e nisso que eu tenho trabalhado. Podemos pensar por dois jeitos. Quando a gente fala que radical, a palavra radical quer dizer quem vai na raiz, a atualidade é total, porque a mudança na América Latina precisa atacar a raiz dos problemas. Né? Quando a gente olha a onda dos governos progressistas recentemente na América do Sul, a gente vê justamente o quê? Tentativas de modificar a sociedade sem mexer na raiz dos problemas. Né? E no que isso deu? A gente está vendo no Brasil e em outros países, você tem um intervalo em que parece que as coisas estão evoluindo, avançando, mas seguido de uma reação muito mais brusca em que direitos sociais, você retrocede muito mais no tempo, que a gente está vendo no Brasil e em outros países. Então, nesse sentido, é preciso ser radical. Mas no sentido que eu ali apliquei, de radical no sentido de que está na fronteira do revolucionário, isso
quem está pensando a mudança nos marcos do capitalismo está superado. Né? Acho que a história da América Latina, e é por isso que eu fui fazer essa pesquisa, porque mostra como isso está como se fosse no DNA, desde o começo da América Latina no capitalismo, né? Sob o imperialismo. Não há espaço para mudança, para reforma nos marcos da ordem. Então, nesse sentido, o radical é insuficiente, você precisa da revolução. A Venezuela, no meu modo de entender, é o único caso nessa onda progressista sul-americana em que se tentou mudar a sociedade. Né? Ali houve um projeto de mudança. Né? E que não foi um projeto linear, foi um projeto que teve indas e vindas. Né? A gente deve lembrar, o Chávez, o que acontece? O Chávez é eleito, um programa nacionalista, aí tem a tentativa de golpe, né, em abril de 2002, e a diferença do Chávez em relação aos outros casos da América do Sul é que, confrontado pela burguesia, confrontado pelos setores conservadores, eles se radicalizam, ao invés de buscar acomodação. Né? Então é um processo que vai se radicalizando, mas vai se radicalizando nos marcos de muitas dificuldades. A principal delas é o fato de ser uma economia totalmente dependente da exportação de petróleo. Né? E houve tentativas de superar essa dependência que se mostraram insuficientes. Então, no momento em que a Venezuela, então, morreu Chávez, que o preço do barril do petróleo despencou, e que também os avanços, né, que tinham sido consolidados durante esse período vai desgastando, porque as expectativas vão subir. Você quer, espera mais. Então tudo isso foi convergindo para uma situação crítica, né, depois da morte do Chávez. O que isso resultou foi em problemas econômicos graves, né, que se expressam sobretudo em alta inflação, escassez de produtos e especulação cambial. O câmbio paralelo na Venezuela, a última vez que eu fui, era 1 bolívar por 700, o oficial era 1 por 7. Isso dá mais uma especulação. Para resumir, a economia venezuelana se desorganizou completamente. A desorganização da economia venezuelana gerou mal-estar entre o povo e o governo perdeu sua legitimidade. Não vou dizer que perdeu sua legitimidade, perdeu sua popularidade, perdeu muito do seu apoio popular. A resposta do governo Maduro a isso é bastante controversa. E aí eu não tenho uma posição solidificada, porque isso são só assuntos delicados. Eu sou um simpatizante do processo bolivariano, a gente precisa conhecer as coisas bem de dentro para poder opinar. Então a minha percepção é, em linhas gerais, o governo percebeu que não ia ganhar mais nas urnas, porque o governo perdeu sua popularidade. Isso ficou evidente em dezembro de 2015, quando eles perderam não só a maioria, como perderam 2/3 do Congresso. Né? E, portanto, ficaram numa situação muito vulnerável do parlamento. Então, a reação do governo Maduro a essa situação foi: nós vamos fechar filas e não vamos ceder o poder. Né? E, nesse processo, tomaram várias medidas que são muito controversas, como essa da Constituinte, como desconsiderar o parlamento, fazer uma série de medidas que poderiam ser, aí sim, descritas como antidemocráticas. Né? Então há muita gente de esquerda na Venezuela e na América Latina que tem essa posição. Outros têm a posição que como é que a gente como é que vai entregar, as alternativas na Venezuela agora são muito piores do que Maduro. É tudo, vamos dizer, os liberais, a direita radical, mais ou menos que nem está acontecendo aqui no Brasil. São esses caras que querem voltar ao poder na Venezuela. Então falam, então os meios justificam os fins. Não, os fins justificam os meios. Né? Então que é um argumento, vamos dizer, polêmico. Né? Então uma situação delicada e nisso tudo você não tem alternativas que radicalizem o processo numa direção popular. Então, de certo modo, o bolivarianismo se confronta com impasses em que não dá, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Ficou a meio passo entre a revolução, embora eles se autodenominassem revolução, não teve nenhuma mudança nas estruturas da propriedade privada, nas relações de poder, nas estruturas sociais, né, na hierarquia da sociedade. Permaneceu uma sociedade de classe. Né? Ficou no meio termo entre a revolução e entre o conservadorismo, porque a
A Venezuela era comandada durante 50 anos por 2 partidos. Isso foi pulverizado, poxa. O meio termo na política, como na vida, muitas vezes acaba é insuficiente, você acaba sendo tragado pelo meio termo. É o que está acontecendo na situação venezuelana no momento. Eu entendo, aí eu fui na interpretação de gente como Edgardo Lander, que é uma pessoa de esquerda, que a forma como está sendo conduzida a Constituinte é uma forma que tem problemas do ponto de vista da legitimidade, do ponto de vista da democracia, e que ela é feita dessa forma porque ele não poderia, de outra forma perderia, e então estão se organizando para não ceder o poder, né? E aí é uma situação difícil, porque de fato eu também não tenho a menor simpatia por quem está cobiçando o poder no lugar daqueles que estão comandando o país nesse momento. Não tenho a menor simpatia pelos Estados Unidos, pelos outros interesses. Tal. Mas como é que você vai sair disso para frente? Como é que você vai sair disso para a esquerda? A resposta, infelizmente, é que, na vida como na história, que para isso você teria que ter construído correlação de força para fazer essa mudança. Não construir. Então, agora não vai dar para fazer o giro de 180 graus. É mais ou menos que nem as pessoas que pensavam assim que o Lula, não, mas o Lula vai no primeiro mandato, ele vai fazer de um jeito, porque para construir, estabilizar o país, para dar então ele vai fazer uma mudança radical. Não dá, mudança radical você tem que construir correlação de forças para fazer. O Lula construiu correlação de forças para um projeto de poder do PT. Esse projeto de poder envolvia associação, cumplicidade, relações orgânicas com o capital, com a direita, com o neopentecostalismo, com a Globo, com todos esses. Então como é que você vai fazer? É impossível fazer um giro de 180 graus. No máximo você vai fazer o giro da Galisteu de 360 graus. Você vai estar no mesmo lugar onde você estava no começo. Então a situação da Venezuela não tem, aparentemente, claro que a história é sempre aberta, mas se a gente olhando, está colocado, não vê perspectiva de saída progressista para os impasses. O governo Temer vai até onde a classe dominante achar que ele é funcional para fazer as destruições que ele está fazendo. Teve um momento que ele quase caiu, quando a Globo, por exemplo, ficou contra o Temer. Por que a Globo ficou contra o Temer? Porque achava, a questão fundamental era a previdência, era achar se esse governo é eficaz ou não para fazer as reformas que eles querem. Há um consenso na classe dominante brasileira sobre essas reformas, sobre essas contra-reformas. Aí a disputa sobre quais são os melhores instrumentos. No momento, então, enquanto o Temer for entendido como o melhor instrumento para isso, ele fica no poder. Quando não for, ele sai. O Lula é uma alternativa nesse cenário, uma alternativa das classes dominantes, não do povo, para também fazer as mudanças, essas contra-reformas, talvez de um jeito mais leve, mais suave, né? Se a situação aqui pegasse fogo, que não é o que acontece e não parece que não é o que tem acontecido, né? Estrangeiros perguntaram para mim recentemente assim, mas escuta, não tem o risco de você ter um golpe militar no Brasil, uma ultradireitização, a volta do fascismo, essas coisas? Dizia, olha, a história sempre tem isso, mas no momento parece isso só aconteceria se queimassem todas as alternativas anteriores. Parte das alternativas, isso só aconteceria num cenário então de insurgência e queimando todas as alternativas anteriores. Entre as alternativas anteriores é botar o Lula, o grande conciliador, para ajeitar as coisas num momento de efervescência social, né? Então acho que é preciso ter muito claro isso. O PT, o governo e o Lula, a figura do Lula, são instrumentos da ordem, se tornou o braço esquerdo do partido da ordem. Não haverá nenhuma mudança vindo de lá. Vai ser a mesma coisa do que Temer, se ele votar? Não é a mesma coisa, né? Esses partidos nunca são, mas também não será, mas não vai ser um governo popular, não é uma alternativa do povo, não é uma alternativa progressista. É isso que a alternativa popular, a alternativa progressista precisa ser construída, né? O primeiro passo para essa construção é a gente fazer o luto do PT. O luto teve uma grande importância. Qual é a importância histórica do PT? A classe trabalhadora brasileira ergueu a cabeça.
essa classe que veio da escravidão, dominada, maltratada, chibata, fez um partido próprio, um instrumento autônomo da classe trabalhadora, ergueu a cabeça. Mas deixou de ser um instrumento autônomo da classe trabalhadora a partir do momento que se transformou num partido da ordem, um partido como os outros, um partido qualquer. Então, nesse momento, e por que isso aconteceu? Não é por uma questão moral, é porque fez uma aposta na reforma, na mudança dentro da ordem, que é o que eu estava falando no começo, né? Bom, como é que a gente muda o país sem mexer nas estruturas? Então foi fazendo o possível, só que o possível num país como o Brasil, em que a estrutura de dominação é tão rígida. Por que é rígida? Porque a galinha dos ovos de ouro do Brasil é a superexploração do trabalho e dos recursos naturais. Então você não pode ter espaço para o trabalho, para o trabalhador emergir de forma autônoma, porque você quebra a galinha dos ovos de ouro, né? Então, a margem de manobra, independente do qual seria a intenção moral do Lula, da Dilma, do Zé Dirceu, no concreto, a margem de manobra deles ficou reduzida a praticamente nada, né? A um Bolsa Família, vamos dar um pouquinho mais de Bolsa Família, um pouquinho de aumento do salário mínimo, quando condicionado ao crescimento da economia, reformas mínimas que não mexem nas estruturas. Mas qual foi o preço pago? O preço pago foi neutralizar a autonomia dos movimentos sociais. Claro que isso é uma coisa de dois gumes. Os movimentos também têm culpa, né, por ter cedido sua autonomia, por embarcar nesse projeto. É um movimento histórico, né, em que um grande arco de forças políticas no Brasil apostou nisso. É legítimo, né? Ninguém vai para a cirurgia antes de esgotar as alternativas de ficar saudável. A sociedade brasileira, então os governos petistas foram a tentativa de mudar a sociedade brasileira sem arrancar a causa, sem ir para a cirurgia. Ficou provado que isso não leva a lugar nenhum. E pior, como para fazer essas mini reformas, você precisa, o preço, o que você tem para oferecer é neutralizar o campo popular. O que acontece é que quando a história dá a volta, né, e os petistas, o Lula, passam a ser prescindíveis, você encontra o quê? Um campo popular apassivado, apático, desmobilizado, e, portanto, suscetível a ser atropelado como um rolo compressor, que é o que está acontecendo no governo Temer. Lula vai ser o quê? Vai ser Temer, um temerismo sem Temer, né? Não vai desfazer nada do que o Temer fez, como não desfez nada do que o Fernando Henrique fez, mas vai dar uns tratos na bola, uns pedala robinho, umas maquiagens, caso a panela esquente. Se a panela não esquentar, e ela não tem esquentado, peteleco, e se possível eles vão colocá-lo na prisão. Todas as iniciativas na direção de democratizar uma sociedade profundamente antidemocrática como a brasileira merecem simpatia e apoio. O que a gente precisa ter perspectiva é o que uma iniciativa como essa pode fazer e o que ela não pode fazer. Um martelo. Um martelo serve, você pode talvez quebrar uma janela, mas você não consegue derrubar um prédio com um martelo, né? Então, eu acho que essa iniciativa ela pode quebrar a janela, né? Mas o que a gente precisa para mudar o Brasil é derrubar o país, derrubar as estruturas do país, né? E isso, será que isso pode ajudar a acumular um pouco de força nessa direção? Mas eu acho que o norte fundamental não pode ser esse. Deve-se tomar cuidado quando esse tipo de bandeira é colocado na frente para você esconder, que nem o eclipse. Você coloca um planeta e esconde o outro. Qual é o planeta que você pode esconder com essa história? É o fracasso do projeto democrático popular. Não há espaço para isso. Então, tem duas lições que você pode tirar duas leituras dessa lição, que é uma constatação da história, né? Uma é dizer assim, bom, se não dá para ir pela reforma, pelo nacional, projeto democrático popular, conversando, é tão difícil mudar o Brasil, então vamos se acomodar e não vamos mudar, né? Vamos fazer o possível, né?
O outro jeito de você ler é o seguinte, a briga então, se ela é tão mais pesada, você precisa se preparar muito mais. Porque a briga, o negócio é o seguinte, o Brasil só muda com guerra civil. Isso aqui só vai ter, só tem caminho, porque não é porque eu sou um professor que adora sangue, adora violência, não é nada disso, é porque a burguesia brasileira é assim. A burguesia brasileira é intolerante com o povo, com a emergência, não tolera a menor mudança, no Brasil e na América Latina. Só, como dizia o Florestan, só cede a medo. Então, só vai ter espaço para constituinte, essas coisas de reforma política, se eles estiverem profundamente encurralados. Mas a hora que eles estiverem assim, tão encurralados para fazer uma reforma, para que você vai precisar fazer reforma? É que nem Cuba. Sabe quando eles fizeram a Constituição em Cuba? Eles fizeram a Revolução em 59. Eles foram fazer uma Constituição em Cuba 17 anos depois. É o tempo que o Maduro está que o bolivarianismo está na Venezuela. Eles estão de 99 até, agora 18 anos. Né? Então, por quê? Em resumo, quando você está com as cartas na mão, você está com a faca e o queijo, você não precisa ficar assinando o papel. Você faz e depois você põe no papel. Né? Então, esse recurso a manter a luta na esfera da política é um sinal de debilidade do nosso lado. E Cuba também mostra o seguinte, a hora que você tem a força para mudar, né, Cuba começou com uma revolução nacionalista. Eles queriam era só fazer um país melhor, mais justo, que os americanos não explorassem tanto o país. Mas eles começaram a fazer as coisinhas assim, miúdas, e aí os americanos foram apertando. O que não aconteceu? Foi apertando, eles falaram, bom. E aí eles também não recuaram, então eles foram dobrando as apostas. Até que os Estados Unidos tentaram invadir, aí os caras falaram, quando tentaram invadir, eles falaram, não, isso aqui é socialista. Jogando um aceno lá para a União Soviética por proteção. Né? 2, 3 anos depois da Revolução ter triunfado. Então duas ideias daí. Primeiro, não importa o nome. Socialismo, ninguém tinha falado nisso em Cuba até esse momento. Não importa o nome, não importa fazer. Segundo, quando você faz papel, quando você tem a força para fazer a correlação, você constrói a força. No caso, a força de Cuba veio desse vulcão popular que foi a Revolução Cubana. Né? Aí você não precisa pedir com licença, por favor, um papel aqui. Né? Depois você organiza a sociedade, você faz a Constituição. Não é que eu seja contra a Constituição e essas coisas, mas eu estou dizendo que o Brasil precisa, são saídas muito mais radicais do que uma reforma constitucional. Tão radicais que, se elas acontecerem, uma reforma constitucional vai ficar uma coisa secundária. O governo Temer está destruindo a universidade brasileira, mas isso é um processo que vem de antes. Né? Assim como em todos os campos da política, o governo Temer é uma espécie de metástase do governo Lula. Né? Vamos dizer, você não teve nenhuma mudança em sentido. Né? O golpe não foi provocado porque o governo Temer tinha um projeto de país diferente. Isso é uma bobageira, né? Cujo papel é ocultar a responsabilidade ou a corresponsabilidade que o PT teve em gerar toda a situação que ele está vivendo agora. Né? Então, o golpe aconteceu porque o PT perdeu o seu pé, perdeu o comando da pequena política, que eles comandaram exitosamente por 13 anos, com mensalão e outras, do jeito que a política sempre foi feita, política convencional. Perderam esse comando, foi ali que eles perderam, não é por causa de disputa de projeto. Né? Aí o Temer, o que faz? O Temer, então, acelera, intensifica medidas que já vinham nesse sentido. Vamos dar 2 exemplos. Né? Congelar 20 anos o gasto público é terrorista para quem depende da face social do Estado, mas é uma radicalização do ajuste estrutural que os governos petistas praticaram regiamente. Né? É só a gente ver que o ministro da Fazenda foi Henrique Meirelles, que foi o presidente do Banco Central nos 2 mandatos do governo. As continuidades estão aí para todo mundo ver. Né? Então o governo Temer acelera esse processo também na universidade, que já vinha lá dos governos anteriores. E aí os estragos têm sido... O projeto é acabar com a universidade pública tal como a gente conhece. Né? A universidade pública como uma referência de qualidade, como uma referência gratuita, de formação de pensamento crítico. Então, é muito... E uma coisa grave é que os professores, em geral, bastante indiferentes, como a sociedade brasileira de forma geral, né? A universidade, os professores, por mais que alguns às vezes imaginem, não estão
isolados, né? Então, assim como a sociedade brasileira tem estado relativamente apática a essa caminhada acelerada na direção da barbárie, também os professores e a universidade, infelizmente, mas isso não vai ser para sempre. O setor privado das universidades cresceu muito mais do que as universidades públicas. Por que o setor privado cresceu? Por meio de subsídios governamentais, FIES, ProUni e outras políticas que são, na verdade, bolsas para o negócio da universidade privada, né? Por que eles fazem? Porque é muito mais barato o estudante da universidade privada do que a universidade pública, é muito mais cara, porque ela envolve ensino, pesquisa e extensão, não é um dador de aulas. Então, isso aconteceu, e a expansão do ensino superior aconteceu em muitos países da América Latina nesse mesmo período. Em alguns com mais presença da universidade pública, como no caso da Argentina, outros praticamente só comandado pela universidade privada, como é o caso do Chile. Mas nesses três países o número de universitários cresceu muito, né? E o problema que aí que a gente sempre coloca também é o seguinte: crescer sem bancar, ótima expansão, sou completamente a favor da expansão da universidade pública, mas em paralelo com esse processo você foi recolhendo cada vez mais, cortando os recursos para essa expansão. Então, o resultado é que você tem universidades precarizadas, situações... A Unifesp, onde eu dou aula, o mercadante, daí depois não teve cor, foi o assessor dele, foi liberar o dinheiro para construir o campus, que estava esperando há 5, 6 anos, no último dia que a Dilma, antes lá dela ser definitivamente afastada. E aí liberou 10% dos recursos, né? Você fala, por que... Então... Mas se você quiser saber essa minha posição aí com mais detalhe nesse ponto, tem um vídeo no YouTube quando eu estive numa mesa com a Dilma Rousseff, enquanto ela estava afastada, discutindo essa situação na universidade. E levando, então, a questão como um dirigente sindical, né, do sindicato dos professores da universidade que eu pertenço. Eu acho que às vezes é difícil dar conselho, mas eu diria o seguinte: eu acho que o que o Brasil precisa, seja na história, seja em qualquer outra profissão, precisa de gente com coragem, né? Precisa de gente com coragem para mudar. A história é uma profissão, uma disciplina que, no geral, as pessoas atrai pessoas que estão dispostas a sacrificar, vamos dizer, a viver com menos dinheiro, com abrir mão de algumas coisas materiais em função de que eles veem um sentido político, né? Eu acho que nós estamos precisando disso em todas as disciplinas, na história mais do que nunca. E aí, mas os historiadores, como eles também não estão isolados, muitos deles acabam rapidamente cedendo preocupado mais com a bolsa, com como é que ele vai se encaixar. E logo a sua prática do historiador se descola, como em todas as outras profissões, das necessidades da nossa sociedade. Então, se eu fosse ter um desejo mais do que um conselho, é que os nossos historiadores estejam colados nos problemas da nossa realidade, que eles façam desse conhecimento, dessa dedicação à história, instrumento de mudança revolucionária, porque isso é uma necessidade histórica, não é? Acho que também é um desejo meu. Por que é uma necessidade histórica? É só a gente olhar o que é o Brasil, o que são as periferias brasileiras, o que é a injustiça no Brasil, o que é o privilégio. Ou se a gente acha que isso é civilização, então vamos para o mercado lucrar com essa. Se a gente tem a sensibilidade de que isso é a barbárie, precisamos reagir. Os historiadores têm um papel muito importante, mas também em todas as carreiras. E aí, eu só posso dizer uma palavra: é coragem. As pessoas hoje se acovardam por qualquer coisa. Tem medo de perder o emprego, tem medo de perder a bolsa, os medos vão ficando cada vez menores. A sociedade do medo, a gente precisa, não pode ter medo.